20 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 20. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Provérbios todos os meses desde 2023. O livro de Provérbios é um livro da Bíblia que tem apenas 31 capítulos que revelam sabedoria, trazem experiência para que você possa tomar boas decisões na sua vida. Mesmo você que não acredita em Deus, mesmo para aqueles que estão buscando um caminho certo, podem se beneficiar dos conselhos que estão escritos no livro de Provérbios. Então, hoje é dia 20, nós vamos ler Provérbios 20, que nos fala que quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros, o escravo da bebida nunca será sábio. Versículo 1 aqui de Provérbios 20 fala claramente a respeito do mal de se entregar para a bebida, para o vinho, para a cerveja, para o whisky, para o conhaque, para todo tipo de bebida misturada. Pessoas que buscam alívio dos seus problemas na bebida acabam perdendo o equilíbrio mental e começam a falar o que não devem, gritar com as pessoas. Algumas ficam agressivas, outras ficam muito deprimidas, outras começam a zombar dos outros. Enfim, o escravo da bebida, aquele que se entrega para a bebida, nunca será sábio. Veja o que diz aqui em Provérbios, capítulo 23, nos versículos 29 em seguida. Quem é que grita de dor? E para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Versículo 30. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Então o versículo 31 diz: Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente. Versículo 32, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você sabe que uma cobra venenosa pica sua vítima e depois, essa vítima, depois de algum tempo, passa a se debater até morrer. Assim acontece com aquele que se entrega para a bebida. Ele se entrega para um gole hoje, um gole amanhã. De repente a pessoa está presa nesse vício e acaba perdendo o controle da sua vida para a bebida. Ela acaba morrendo para a vida, ela perde o controle da vida. 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Eu acho que levei uma surra, mas eu não lembro. Porque eu não consigo levantar. Eu preciso de mais um gole. Isso é o que acontece com aqueles que se entregam para a bebida, e por isso o texto de Provérbios 20 fala que aquele que bebe demais fica barulhento, caçoa dos outros, o escravo da bebida nunca será sábio. E Provérbios 23 complementa essa ideia. E ainda, Provérbios, no capítulo 31, também fala sobre a bebida. Veja aqui, o último capítulo de Provérbios fala aqui que a mãe do rei Lemuel deu alguns conselhos para esse rei. Veja que Provérbios 31
fala que são estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Ela disse aqui para ele no versículo 4: Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Versículo 5: Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. 6. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. 7. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Então a mãe do rei Lemuel diz, veja o versículo 4 mais uma vez: Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Aqui, Lemuel era um rei, a sua mãe dá esses conselhos para ele registra aqui no capítulo 31 de Provérbios, mas a ideia aqui é, se você quer ser uma pessoa que reina na sua vida, que tem o controle daquilo que você diz, daquilo que você faz, das suas atitudes, para que você possa governar a sua vida tomando boas decisões, você não pode se entregar à bebida. Aqueles que se entregam para a bebida acabam perdendo a sua vida. Quantas pessoas beberam e perderam a sua vida na direção de um veículo? Ou beberam e foram atropeladas? Ou beberam e caíram de algum lugar alto? Ou em alguma sarjeta, em algum buraco aí, e depois acabaram perdendo a sua vida. Portanto, fuja da bebida alcoólica. Voltando aqui para Provérbios 20. Nunca use a bebida como uma forma de relaxamento. Em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você estiver em uma situação de angústia, aflição, ansiedade e receber um convite de amigos para que se entregue para a bebida, prefira entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar diretamente com Deus. Deus dá respostas, saídas para todos aqueles que buscam a Ele. Ele diz aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Então Deus estava conversando com Jeremias e dizendo para ele: se você me chamar, eu responderei. Se você falar com Deus, Ele vai responder a você. E Ele vai contar a você coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Você pode pensar que está em um problema que não tem saída, que está sem solução, mas você não consegue enxergar e ver aquilo que Deus está vendo lá do alto. Você não consegue ver a saída que Deus já viu para a sua vida, porque Ele está lá em cima, vendo claramente como está a sua rota e o seu caminho. Então, ao invés de você se entregar para a bebida, entregue-se a Deus. Veja que Provérbios, capítulo 3, fala: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Deus está dizendo: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. E o conselho de Provérbios 20, nesse dia 20, é: não se entregue para o vinho, não se entregue para a bebida. Porque, versículo 2, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa. Se você não se entregar para a bebida, você terá uma vida longa e cheia de sucesso.
por mais que o problema pareça insolúvel, quando você entrega a sua vida para Ele, você terá a resposta dele, que vai te levar para o caminho do sucesso. A palavra sucesso vem de sucessão, que você conseguiu avançar, que você conseguiu seguir para o próximo passo, e o próximo passo com, com, com acerto. O sucesso é a pessoa conseguiu acertar, ela conseguiu encontrar a resposta, a saída, o melhor caminho. Ela conseguiu suceder, passar para o próximo passo com êxito. Então, o versículo 5, ainda de Provérbios 3, diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Às vezes, nós pensamos, eu vou beber um pouco, que daí eu resolvo o problema. Mas Provérbios 3 diz, além de dizer, para que você não esqueça os ensinamentos, mas lembre sempre dos conselhos, porque você vai ter uma vida longa e cheia de sucesso, que você deve confiar no Senhor de todo o coração. Parece que não tem resposta, parece que não há saída, mas confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6: lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, Deus vai mostrar a você o caminho certo. Hoje é dia 20 de dezembro. Talvez você esteja pensando, está no fim do ano e eu não sei como resolver esse problema. Não se entregue para a bebida. Se entregue à oração. Confie no Senhor. Diga a Deus, eu estou chamando o Senhor. E assim como o Senhor falou para Jeremias, eu quero que o Senhor fale comigo e me mostre coisas misteriosas que eu não conheço e maravilhosas para que eu possa vencer essa situação. Ainda aqui em Provérbios, no capítulo 8, no versículo, veja aqui em Provérbios 8, no versículo 17, está escrito assim: eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Então, Deus ama quem ama a Ele. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, então você vai buscar a Ele, você vai buscar a resposta dele, você vai buscar a saída que vem dele. E eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Então, se você falar com Deus, Ele vai trazer a resposta a você. Insista em conversar com Deus a respeito dessa situação que você não sabe como resolver, mas nunca se entregue nem para a bebida, nem para qualquer tipo de droga. Entre no seu quarto, dobre o seu joelho. Se você não sabe o que fazer, fique conversando com ele. Fique conversando com ele. Se você se cansar de ficar de joelhos, levante-se, ore de pé, caminhando de um lado para outro, para que calmamente beba um pouco de água, acalme-se e ore. Se você cansar de orar de pé, sente-se em uma cadeira e continue orando. Sente-se em uma cadeira, em uma mesa e fique conversando com Deus. Depois você pode novamente dobrar o joelho e orar mais um pouco e se movimentar, falando com Deus. Nesse seu movimento de falar com Deus, Ele certamente responderá. Ele sempre responde. Todos aqueles que falam com Ele buscam respostas dele e recebem respostas dele. Ele prometeu isso e Ele vai ouvir você com certeza. Voltando aqui para Provérbios 20, versículo 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. O rei aqui representa uma pessoa que exerce liderança. É o empregador, é o chefe, é o diretor, é o presidente, é alguém que está acima de nós. Então, o versículo 2 está dizendo: respeite a sua liderança. As pessoas que estão
no governo daquilo que nós participamos, seja na sua empresa, talvez você trabalhe como CLT em alguma empresa, então você tem o seu supervisor, o seu chefe, o seu líder, respeite as decisões dessa pessoa. Quem provoca o rei arrisca a vida, você arrisca o seu emprego, a sua condição. Talvez esse rei aqui seja o seu sócio. Saiba administrar as conversas com os seus sócios. Talvez esse rei aqui, levando para a vida sentimental, pode ser o seu marido ou a sua esposa. Quando você está dentro de um casamento, uma parte do poder sobre um e sobre outro está na mão do marido, da esposa. Então, às vezes, o seu marido já disse a você alguma coisa que ele gostaria que você mudasse. Se você insiste, provoca a raiva do seu marido, ou às vezes a sua esposa já disse alguma coisa a você. Porque aqui a raiva do rei pode ser a raiva da rainha. Às vezes, a pessoa que governa o setor em que você trabalha pode ser uma mulher. Eu não sei se de repente você tem um chefe ou uma chefe, mas aqui é a pessoa que lidera, a pessoa que você depende, a pessoa que tem um certo poder que, que influencia diretamente na sua vida. Então aqui a raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Aqui também, levando num contexto familiar, você pode ser filho e o seu pai e a sua mãe estão com a responsabilidade sobre você. Escute o que o seu pai e o que a sua mãe dizem a você. Um dos mandamentos que Deus coloca na Bíblia é honrar os pais, honrar o pai e a mãe, para que tenha vida longa. Então escute, nem sempre os conselhos, aquelas orientações do seu pai e da sua mãe parecem agradáveis a você. Mas escute o que os seus pais dizem porque eles amam você. Mas o meu pai e a minha mãe ensinam coisas erradas. Então escute o que Deus diz na palavra. Diga para o seu pai, diga para a sua mãe. Mas isso não está certo por causa do que a Bíblia ensina. Mas responda o seu pai, responda a sua mãe com amor. Responda, mostre para o seu pai, mostre para a sua mãe, com argumentos, conversando. Veja aqui Provérbios capítulo 15, no versículo 1, fala que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Se você responder o seu pai, responder a sua mãe de forma agressiva, de forma mal educada, você vai fazer com que eles fiquem com raiva de você. Isso vai aumentar a raiva sobre você. Você até pode estar com a razão nesse assunto específico, mas procure uma forma de falar de forma honrosa, respeitosa. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Porque o versículo 2 de Provérbios 20 aqui fala que a raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Se você desrespeita aquele que tem um poder e uma influência sobre você, você só vai trazer o mal sobre você. Arrisca a vida significa que você está destruindo esse relacionamento. E em algumas situações pode significar mesmo que a pessoa está arriscando a vida, dependendo da pessoa com quem você está conversando. Tem algumas pessoas que realmente podem usar de uma arma, dependendo da raiva da pessoa, e dar cabo da vida de quem fala atravessado com ela. Versículo 3. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Então veja, o versículo 3 fala sobre brigas.
Os tolos gritam, xingam, desrespeitam, maltratam. Veja que qualquer tolo pode começar uma briga, mas quem fica fora dela é que merece elogios. Versículo 4: o lavrador preguiçoso que não ara as suas terras, no tempo certo não terá nada para colher. Nós já fizemos a leitura de Provérbios, capítulo 6, que fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprende uma lição. Ela não tem líder, ela não tem chefe, ela não tem ninguém para que cobre o que ela precisa fazer, mas ela aproveita o tempo do verão para reunir o que precisa para o tempo do inverno. E Provérbios 6 ainda faz uma pergunta: até quando você vai ficar com os braços cruzados, preguiçoso? Até quando você vai ficar esperando para fazer a sua parte? Um pouco para dormir, um pouco para se deitar, um pouco para descansar, um pouco para cruzar os braços, e a fome te virá como um ladrão, como um assaltante durante o período da noite. Então, esse texto que eu acabei de citar está em Provérbios, no capítulo 6, lá no versículo 6 até o versículo 11. Depois, em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 4, está escrito assim, que por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Então, tem uma outra versão que nesse versículo diz assim: o preguiçoso muito deseja, mas ele nada consegue. Mas aquele que trabalha consegue o que deseja. Então, tem vários outros versículos de Provérbios que falam sobre a preguiça. Mas aqui o destaque para o versículo 4 é que o lavrador preguiçoso, o trabalhador preguiçoso, ele não ara suas terras. Ele não estuda, ele não trabalha para aperfeiçoar o seu negócio no tempo certo. Então ele não terá nada para colher. E quando nós falamos de preguiça no contexto de Provérbios, aquele que trabalha durante muitos anos em um único negócio também é considerado preguiçoso para fins da leitura de Provérbios. Como assim? Você pode perguntar. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 11, nós vemos aqui que está escrito assim, ó, versículo 1: empregue o seu dinheiro em bons negócios. Quando ele fala bons negócios, ele fala no plural. E com o tempo você terá o seu lucro. Então, Eclesiastes 11 orienta que a pessoa deve buscar não só um negócio, a pessoa deve buscar uma forma de empreender. Uma pessoa que pensa apenas em trabalhar como empregado, como CLT, ela não está desenvolvendo todas as suas habilidades. Mas uma pessoa que pensa em empreender, ela pensa em como usar os seus talentos, as suas habilidades, as suas capacidades para gerar algum negócio que possa ajudar outras pessoas, que possa servir a outras pessoas de alguma forma. E aquela pessoa que trabalha constantemente, ela vai aprender a fazer alguma coisa em um negócio e depois ela vai crescer e desenvolver um segundo negócio, um terceiro negócio. E por que isso? Porque quando você emprega o seu dinheiro em bons negócios, com o tempo você terá o seu lucro. Veja o versículo 2. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então tem aquela pessoa que é acomodada. O preguiçoso no contexto de Provérbios é aquele que pensa: eu só quero um emprego,
e aí está tudo certo. E muitas pessoas que vivem assim vivem murmurando, reclamando, dizendo assim: ah, o meu dinheiro nunca dá. É porque a acomodação e a falta da busca da sabedoria faz com que a pessoa fique assim. Veja o versículo 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Então, às vezes, hoje é dia 20 de dezembro, muitas pessoas começaram o ano com vários planos. Talvez você começou o ano com muitos planos. Você conseguiu executar os seus planos? Você tomou atitudes, correu atrás, estudou, buscou mais sabedoria, conhecimento para você realizar os seus projetos? Então, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Isso aqui, final de ano, as pessoas reclamam muito de emagrecimento. As pessoas reclamam muito com problemas de saúde. Alguns dias aqui atrás, um familiar foi para o hospital. E aí, qual era o problema? Falta de controle na alimentação. Então a pessoa, você fala, você tem que controlar doces, pudins e todos os tipos de doces, bolos, essas coisas todas, refrigerantes, que já teve indicação médica dizendo pare de consumir esses produtos. Mas a pessoa fala, mas isso aqui é muito bom. E acaba sendo internada num hospital por causa disso. A pessoa não quer cuidar da sua alimentação. Então aqui o versículo 6, aqui ainda em Eclesiastes 11, semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Quando você tem mais de uma fonte de renda, se uma não vai indo bem, na outra você consegue aquilo que você precisa. Então, voltando aqui para Provérbios 20, indo agora para o versículo 5. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Então aqui o versículo 5 está dizendo, não tem como você saber o que a outra pessoa está pensando. Mas se você for uma pessoa inteligente, você consegue descobrir o que a outra pessoa está pensando. Como que você consegue fazer isso? Fazendo perguntas. Quando você faz as perguntas certas, a pessoa vai trazer respostas. A partir das respostas, a partir do que a outra pessoa fala, você consegue colher o que ela está pensando. Então, os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Então, saiba fazer perguntas, aprenda a fazer perguntas para as pessoas. Pergunte para a pessoa do que você gosta. Você teme a Deus? O que você pensa a respeito de Deus? Ela vai começar a falar. Preste atenção no que ela está falando. Talvez a pessoa vai dizer assim: Deus não existe, Ele não me ajuda, não tem como falar com Ele. Então você já tirou para fora aquilo que ela pensa a respeito de Deus. Saber fazer perguntas faz com que ser inteligente em fazer perguntas faz com que você conheça, saiba como conhecer alguém. Versículo 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. O versículo 6 está dizendo, é muito difícil de você encontrar uma pessoa que realmente seja uma pessoa totalmente boa e totalmente fiel. Como é difícil de você encontrar amigos
que você pode contar os seus segredos e ter certeza que a pessoa não vai amanhã trair você, contar o que você contou a ela para outras pessoas ou até usar aquela informação contra você mesmo, contra você mesma. Então, o versículo 6 está dizendo: é difícil de encontrar pessoas boas, de encontrar pessoas fiéis. Tente achar alguém que realmente seja. Versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Esse versículo 6 aqui, ele traz um tom pessimista, mas Provérbios não fala só da dificuldade de encontrar alguém que seja bom e fiel. Veja que Provérbios 17, no versículo 17, fala que o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Então, é bom você ter amigos. Quando você encontra um amigo, o amigo ama sempre, ele sempre vai estar ali apoiando você. E na desgraça ele se torna um irmão. Provérbios 18, aqui no último versículo, vai dizer que algumas amizades não duram nada. Tem pessoas que você conhece e depois elas te traem, elas são desonestas, elas não são fiéis, e aí aquela amizade não dura nada. Mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Mas se você encontrar alguém que realmente seja seu amigo, esse amigo pode até mesmo ser mais chegado que o irmão. Então, eu li esses versículos sobre a amizade em Provérbios 17 e Provérbios 18, para mostrar aqui que o livro de Provérbios ele não tem um tom só pessimista. Quem ler só o capítulo 20 e o versículo 6, quando fala: todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja, você vai ficar com aquele tom pessimista. Então Provérbios diz que não existe amigo. Não, existem amigos. Mas a ideia de Provérbios 20, versículo 6 é difícil de você encontrar alguém que seja bom e fiel. Tente achar alguém que realmente seja. É difícil, mas quando você acha, aquele amigo vai estar ali com você. Ele vai ajudar você. E Provérbios 18 fala sobre o valor disso. Veja que Provérbios 18 fala no versículo 1: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então Provérbios 18 fala que é importante buscar relacionamentos, buscar amizades, buscar parcerias, pessoas com quem você possa dialogar, conversar. Mas o que você precisa ter na sua mente é que nos seus relacionamentos você vai encontrar aquela pessoa que é boa para tratar de negócio. Mas você só trata de negócio com essa pessoa. Você não precisa falar da sua vida conjugal, da sua vida emocional, da sua vida financeira para essa pessoa. Aquele relacionamento é só para falar de negócios. Você vai aprender de negócios com essa pessoa. Tem aquela outra pessoa que você conhece, que você sabe que ela guarda muito bem segredo e que ela é uma pessoa que gosta muito de dar conselhos a respeito de casamento, relacionamentos, na vida, na área emocional, sentimental. Então você pode falar desse ponto para essa pessoa. Mas às vezes, essa pessoa que gosta de tratar desses assuntos é uma péssima pessoa para trazer conselhos a respeito de área financeira ou de alguma outra área. Então você vai falar só sobre essa questão de resolver a questão dos relacionamentos na vida sentimental e conjugal com essa pessoa. Outras pessoas são boas para falar a respeito de espiritualidade. Então você conversa com a pessoa sobre aqueles assuntos de espiritualidade. Se bem que as pessoas que falam sobre a palavra de Deus, sobre espiritualidade em geral, acabam tendo domínio de muitos assuntos, porque esse trabalho de você ficar falando sempre, meditando sempre na palavra de Deus,
A palavra de Deus ela é ampla. Então ela acaba trazendo conselhos sobre finanças, vida sentimental, vida financeira, amizades, sobre todos os assuntos. Por isso vale muito a pena você ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aumenta o seu leque de assuntos, de tudo. Você fala sobre família, fala sobre finanças, fala sobre sabedoria, fala sobre conselhos, fala sobre salvação, fala sobre a vida eterna, fala sobre política. Dentro da, nós vamos ler em Provérbios 28 e Provérbios 29. São dois capítulos que falam sobre escolha de governantes. Então, no versículo 6, ele traz uma ideia. É difícil de você encontrar pessoas boas e fiéis. É difícil, mas não é impossível. E você deve ser cauteloso, deve ser atenta, cautelosa em relação às pessoas que você traz para perto de você. Que sejam pessoas que sejam boas e fiéis, que sejam verdadeiros amigos. Versículos, verdadeiros amigos. Por quê? Os amigos, tem alguns amigos que não duram nada, como diz ali Provérbios 18, que nós lemos aqui no último versículo. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. E ainda em Provérbios 19, fala também sobre a questão dos amigos. Veja o versículo 7. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, veja que quando uma pessoa está numa condição difícil, até os irmãos desprezam ela. Não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Então aqui o versículo 7 fala: procure ser uma pessoa rica de relacionamento com Deus, uma pessoa rica, uma pessoa que tem valor, que tem algo que pode ajudar o próximo, porque isso também atrai amizades, isso vai trazer pessoas boas para perto de você. Versículo: pessoas boas porque você tem condições de ajudar as pessoas e também de receber o apoio delas, né? Você vai ter como ajudar os outros também. E vai ter pessoas boas que você vai escolher, selecionar, verificar, estudar se aquela pessoa é uma boa pessoa para que seja seu amigo, para que seja sua amiga, se é uma pessoa que é infiel, que trai, que mente, que não é honesta, que não é correta. Porque às vezes, aqui o versículo 7 de Provérbios 19 fala que o pobre é desprezado. Mas às vezes a pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa que é pobre, é uma pessoa que não é boa, é uma pessoa que é infiel. Então é uma pessoa que você precisa correr dela. Até nós falamos ontem, quando lemos Provérbios 19:7, que nós precisamos enriquecer a nossa vida. Porque é um dever nosso. A Bíblia fala sobre ser uma pessoa que busca a Deus, ser uma pessoa que trabalha, ser uma pessoa que emprega os recursos em bons negócios, ser uma pessoa que tem conselhos, ser uma pessoa que é sábia. A Bíblia, quando ela fala isso, ela está dizendo: seja uma pessoa de valor, seja uma pessoa que tem riquezas, não só dinheiro, porque tem gente tão pobre que só tem dinheiro. A pessoa tem dinheiro, mas é arrogante, orgulhosa, prepotente, humilha os outros. Essa é uma pessoa pobre. Ela tem dinheiro e anda muitas vezes sozinha, sem ninguém. É intragável, intolerável. Então, riquezas não fala só sobre dinheiro. Versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. O versículo 7 está dizendo: se você é pai, você é mãe, eduque bem os seus filhos. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Procure ser uma pessoa honrada, para que os seus filhos possam ter orgulho de você, possam ter a alegria de dizer: eu sou filho daquele homem. Para que os seus filhos possam ter alegria. Versículo 8.
Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Então o versículo 8 está dizendo, esse versículo 8 ele reafirma o versículo 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Quando o rei senta para julgar, se você faz algo que provoca o rei, o seu patrão, o seu chefe, o seu líder, o seu supervisor, a pessoa que está acima de você, quando a pessoa senta para julgar, quando a pessoa senta para tomar uma decisão, ela logo vê o que está errado. Então, faça sempre a coisa certa. Versículo, procure sempre resolver as situações que você enfrenta. E aqui o rei, tudo que nós falamos do versículo 2, volta aqui no versículo 8. Talvez o rei aí seja o seu marido em alguma questão. Talvez seja a rainha, a sua esposa, em relação a alguma questão. Talvez seja algum sócio. Versículo 9. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Então veja, será que alguém pode dizer assim, eu não tenho nenhum pecado, eu não erro, eu não falho, eu não minto, eu só faço tudo certo? Ninguém pode dizer isso. Se alguém diz isso, está completamente equivocado. Veja que aqui no Novo Testamento, João falou sobre isso. 1 João, capítulo 1. Veja que em 1 João, capítulo 1, o que está escrito no versículo 8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Qual é a promessa que Deus fez? Que sempre que eu peço perdão pelos meus pecados, Ele me limpa dos pecados. Então Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. A promessa de Deus é, quando nós confessamos o pecado, Ele perdoa e limpa. Versículo 10. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Então ninguém pode dizer que não tem pecados. 1 João aqui, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Voltando para Provérbios 20, versículo 9. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Ninguém. Nós precisamos de Jesus para receber o perdão dos nossos pecados. Eu vou aproveitar aqui e já vou abrir um parênteses. Se você ainda não recebeu a Jesus, faça uma oração comigo agora. Nessa oração, você vai pedir para Jesus ser o seu Salvador. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para que pelo sangue dele, todos os que recebem a ele sejam perdoados dos pecados. Só existe perdão de pecados quando alguém entrega a sua vida por alguém. No passado, os israelitas matavam animais, e o sangue dos animais perdoava os pecados deles, até que Deus decidiu enviar Jesus, que resolveu o problema de uma vez por todas. Ele morreu sendo santo e justo. Então todo aquele que recebe a Jesus como Salvador é salvo dos seus pecados e recebe a condição de filho de Deus. Faça essa oração comigo. Recebe a condição de filho de Deus, recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando na pessoa que recebe a ele, e recebe a vida eterna. Então faça uma oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe, Deus, como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa terra até o fim. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para que eu entre na eternidade quando partir dessa terra. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus. Então aqui no versículo 9, será que alguém
pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Se você recebeu a Jesus, você já se livrou dos seus pecados. Porque você, quando recebe Jesus, Jesus justifica de todos os pecados. Agora, sobre ter a consciência limpa, enquanto nós estamos aqui nessa terra, mesmo quem já recebeu a Jesus, já se batizou nas águas e vive todos os dias adorando a Deus, tem alguns pensamentos que não são muito certos. E é por isso que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. E é por isso que nós meditamos em Provérbios aqui. Essa é uma forma, ler todos os dias Provérbios é uma forma de desenvolver sabedoria. Quantas vezes a gente sabe que não tem que mexer num assunto com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, ou com a filha, ou com o sócio, e as pessoas estão ali pensando mal de um familiar, pensando mal de um parente, pensando em ou dizendo palavras que não são agradáveis uns aos outros. Tudo isso mostra o quanto nós precisamos todos os dias pedir perdão a Jesus e mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Veja aqui o que está escrito em Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Aqui em Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, ou seja, aceitando que Deus mude, transforme a nossa mente, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, veja que o versículo 2 fala: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. As pessoas deste mundo vivem dizendo assim: eu faço o que eu quero, eu falo o que eu falo e ninguém se mete no que eu penso, no que eu quero. Eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem. Deixar é aceitar o que Deus quer de nós. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Isso é conversão. O que é conversão? Mudar a rota. Você está indo por uma reta e você converte o caminho, você volta para outra direção. Assim vocês conhecerão, quando vocês aceitarem a correção, a conversão de Deus, a mudança de mente pela vontade de Deus, vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então aqui está em Romanos, no capítulo 12. E no versículo 1, está escrito assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O que ele está dizendo aqui? Ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Constantemente estar em sacrifício. Eu estou aqui vivo nesse momento falando aqui a respeito de Provérbios 20, mas eu posso, quando eu terminar de gravar esse vídeo aqui, eu posso sair, pegar o meu carro, de repente eu estou dirigindo e de repente alguém me fecha ou de repente eu não vejo alguma coisa e alguém me xinga. A vontade natural é querer revidar, retrucar. Mas aí eu faço um sacrifício naquele momento. Eu estou errado. Ele tem razão. Ou a pessoa não tem razão e me fechou. Ah, então tudo bem.
Talvez ele esteja com pressa, não ficar nervoso, não querer xingar ninguém, não querer arrumar encrenca no trânsito. Muitas vezes alguém fala alguma coisa e a pessoa fala: eu não levo desaforo para casa. O sacrifício vivo é não falar o que quer falar na hora da raiva, não fazer o que você quer, mas fazer o sacrifício para fazer o que a palavra de Deus ensina. Então, quando nós oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo, dedicado ao serviço de Deus, então ali nós estamos oferecendo a verdadeira adoração a Deus. Voltando para Provérbios 20, versículo 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Tem vários versículos falando sobre isso. Provérbios 11 é um capítulo que fala sobre a justiça de Deus. Veja Provérbios 11, versículo 1. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Então aqui em Provérbios 11 fala sobre isso, Provérbios 20 fala sobre isso, tem outros versículos que repetem esse versículo. Outros capítulos que repetem esse versículo, que o Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Ali no 11 nós lemos: mas Deus ama os que usam os pesos justos. 11. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: até a criança revela quem é pelas suas atitudes. Então o versículo 11 está dizendo que nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas dizem. Não só pelo que elas dizem, mas pelas suas atitudes, pelo que elas fazem. Porque nós podemos conhecer uma pessoa, nós lemos aqui o versículo 5, né? Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Então nós comentamos aqui no versículo 5 que a pessoa inteligente sabe fazer perguntas. E pelas respostas que a pessoa dá, você pode conhecer a pessoa. Se a pessoa não estiver mentindo, se a pessoa não estiver sendo dissimulada, porque tem esse detalhe, você pode fazer perguntas e a pessoa pode ser mentirosa, enganadora, dissimulada, trapaceira. E ela pode ser uma pessoa, se for uma pessoa astuta, ela pode perceber que você está fazendo aquelas perguntas para saber o que ela pensa. E ela pode se prevenir e trazer respostas falsas e mentirosas para enganar você. Agora, aquele que é inteligente, como que ele avalia se aquilo realmente é verdade? Por esse versículo 11, pelas atitudes. A criança mostra o que é pelo que ela faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Então, o dissimulado, o trapaceiro, o enganador, ele vai falar uma coisa. Mas aí a pessoa que é inteligente, ela não vai ficar só com o que a pessoa falou. Ela vai ficar prestando atenção se aquela pessoa age daquela forma. E vai prestar atenção também nas atitudes dela. E pelas atitudes, pelo que a pessoa faz, aí você completa o que aquela pessoa de fato pensa. Versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. O versículo 12, ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor nos deu olhos para ver coisas boas. Ele nos deu ouvidos para ouvir coisas boas. Ele não deu olhos para mim, para você, para ficar assistindo o que é indevido. Veja o que está escrito aqui no Salmo 101. Aqui no Salmo 101 está escrito, ó: eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Eu canto hinos a ti, ó Senhor Deus. 2. Eu serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo,
Eu viverei uma vida correta na minha casa. 3. Eu não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. 4. Eu afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. 5. Eu destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes, mas eu aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. 7. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. 8. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Esse Salmo 101 aqui, no versículo 2, no versículo 3, ele fala assim: não deixarei que entre nela nenhum mal. Tem uma outra versão que diz assim: eu não porei diante dos meus olhos nada que é mal. E depois ele fala assim: eu não deixarei que falem mal dos outros. Essas pessoas não vão morar no meu palácio. Então o Salmo 101 é um salmo que fala sobre isso, sobre cuidar daquilo que os olhos veem e do que os ouvidos escutam. Retomando aqui Provérbios 20, no versículo 12, o Senhor nos deu olhos para ver o que é bom. Veja o que os seus olhos veem. Arranque da frente de você aquilo que não presta. Veja, se você está assistindo alguma coisa que está incitando você a fazer algo errado, pare de assistir esse conteúdo, pare de ver o que é mal. E seus ouvidos, alguém começa a falar coisas terríveis dos outros, fofocas, mentiras. Fuja desses assuntos. Versículo 13: se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre, trabalhe e terá comida com fartura. É um versículo que repete a questão da preguiça. Então nós já lemos aqui que o versículo 4, sobre o lavrador preguiçoso não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. E o versículo 13, se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre, trabalhe e terá comida com fartura. 14, está muito caro, diz o comprador, mas depois ele sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. O versículo 14 está dizendo: quando você vende alguma coisa, tem compradores que vão querer reduzir o valor do seu produto, do seu serviço. O versículo 14 está dizendo assim: quando você vender um produto ou um serviço, seja qualificado. Procure apontar bem as qualidades do seu produto, o valor do seu serviço. Valorize o seu trabalho. Veja o que os compradores falam mal. Qual o defeito que eles colocam naquilo que você faz, no seu serviço, no seu produto? Melhore ele, para que quando vier o próximo comprador, você saiba vender o seu produto de tal maneira que a pessoa não tenha como dizer que está caro. É você que tem que mostrar o valor do seu produto e do seu serviço, para que o comprador não queira tirar vantagem dos defeitos do seu negócio, do seu produto, dizendo: está muito caro. Depois ele vai dizer: olha, consegui comprar isso aqui por um valor menor, porque eu consegui apontar um defeito ali. Versículo 15: há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor. Então a sabedoria vale mais do que dinheiro, porque o dinheiro você pode perder, mas com a sabedoria você pode alcançar ouro e pedras preciosas. 16. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. O versículo 16 está dizendo: quem aceita ser fiador de alguém está correndo muito risco. Nós já lemos sobre isso em Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 5, que fala: não aceite ser fiador de ninguém. E quando falamos de fiança, também falamos de empréstimo de dinheiro. Não aceite ser fiador de ninguém, não empreste seu dinheiro a ninguém. A pessoa que pede dinheiro emprestado é uma pessoa que não tem boa gestão. Se a pessoa caiu numa situação de desgraça
e precisa de alimento, então seja uma pessoa generosa. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, fala que, 24 e 25, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas, ou seja, avarentas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. A pessoa que é avarenta vê que uma pessoa ela pode ajudar, vê que uma pessoa está passando necessidade e não ajuda, ela acaba ficando cada vez mais pobre, cada vez mais sem valor. Agora o versículo 25: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Você ajuda alguém que precisa, você progride, você desenvolve amor no coração, consideração, empatia, sabe, entende o sofrimento do outro. Então você progride na vida, porque progredir na vida não é só sobre dinheiro, é sobre quem você se torna. Então, quando você precisar, você receberá ajuda. Deus, o próprio Deus vai trazer ajuda. Versículo 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Quem consegue riquezas com desonestidade, quando é descoberto, acaba ficando com desgosto. Areia na boca. 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Então, para tudo que você quer na vida, você tem que planejar. Nós falamos sobre isso em Provérbios 16. As pessoas que, versículo 3, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então nós falamos em Provérbios 16 sobre a importância do planejamento. Versículo 19, o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Fique longe de pessoas que têm o hábito de falar mal a respeito dos outros para você. Quem fala mal do outro para você, fala mal de você para os outros. Fique longe de pessoas fofoqueiras. Essas pessoas acabam falando demais, elas acrescentam mentiras a respeito daquilo que elas contam. Versículo 20, tem até uma frase que diz assim: quem conta um conto, acrescenta um ponto. Então, fique atento com relação a essas pessoas que contam coisas demais e que vivem acrescentando pontos. 20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Então, nós já falamos sobre honrar os seus pais. Honre os seus pais. Versículo 21. A riqueza que a ganha facilmente não faz bem a gente. Quantas pessoas ganharam na loto e ficaram mais pobres do que antes do que ganharam? Porque ganharam riqueza facilmente, colocaram tudo a perder em razão de não saber administrar o recurso. Aquilo que você conquista com o seu trabalho, você sabe o valor e você sabe melhor como aplicar. Versículo 22. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Não guarde vingança no coração. A vingança pertence somente a Deus. Se alguém lhe fez algum mal, diga a Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa. Me dá força para perdoar essa pessoa e seja o Senhor aquele que faz justiça. 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. É uma repetição do quanto Deus detesta a injustiça. 24. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender na nossa vida? O 24 fala que tem coisas que acontecem em nossa vida que nós não temos a resposta naquela hora. Tome o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia fala que ele era um homem reto, íntegro, sincero e que se desviava do mal. E de repente ele passou por várias provações. Num único dia, ele perdeu todas as riquezas, todos os seus filhos, e depois de algum tempo ele ficou completamente doente. E ele passou e depois ele recebeu 3 amigos que ficaram criticando ele o tempo todo. Ele não entendeu como que isso aconteceu comigo. No final de tudo, Deus disse: isso foi uma provação para mostrar
que o ser humano pode ser provado e continuar fiel a Deus, e você conseguiu permanecer fiel. Então Deus, Jó era um homem reto, e mesmo assim ele foi provado. Então é Deus que dirige os nossos passos. Como poderemos entender a nossa vida? A nossa vida não é como um caminho que nós planejamos tudo e temos o controle remoto. Deus é que dirige a nossa vida. E muitas vezes, mesmo sendo corretos e justos, Deus prova-nos para depois nos aprovar e dizer: você foi aprovado. 25. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, está escrito que você precisa pensar muito bem antes de fazer um voto. Veja aqui Eclesiastes capítulo 5. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. 2. Pense bem antes de falar. E não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Então, aqui o Eclesiastes 5 fala que você deve tomar cuidado antes de fazer uma promessa a Deus. Não tenha pressa. Se você fez uma promessa, você deve cumprir logo. Voltando aqui para Provérbios 20, versículo 26. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Então, o rei sábio somos nós. Quando você descobre que alguém está fazendo algo mal, você deve castigar essa pessoa. Castigar a pessoa muitas vezes pode significar cortar o relacionamento, cortar a amizade com essa pessoa. Se alguém faz o mal, dependendo do que fez, você deve cortar essa amizade. Se alguém faz o mal, você deve aplicar o castigo. Aplicar o castigo muitas vezes é fazer a pessoa ter que devolver aquilo que ela levou de maneira desonesta. Você tem que exigir, cobrar que a pessoa faça o que é correto. O rei sábio, nós somos reis, governantes da nossa vida. Como você tem reinado e governado sobre a sua vida? Você administra bem a sua vida? 27. O Senhor Deus deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Tem muitas pessoas que têm dificuldades de ficar só consigo mesmas. Então elas têm que sempre procurar alguma coisa para fazer. Elas sempre têm que estar cuidando da vida de alguém. Sempre têm que estar falando que estão em função de outras pessoas. Mas o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Como que você fica quando você está sozinho, quando você está sozinha com seus pensamentos? Você começa a pensar a seu respeito e começa a pensar: eu fiz a coisa certa hoje? Eu estou cuidando bem da minha vida? Versículo 28. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. 29. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são seus cabelos brancos. O 29 fala que você deve aproveitar a sua juventude enquanto você tem a força para conquistar um bom caminho, para que quando você chegar na idade da velhice, você tenha cabelos brancos e tenha experiência. Que isso seja um enfeite para você. Tem pessoas que desperdiçam a sua juventude e depois elas ficam com seus cabelos brancos com vários arrependimentos de coisas erradas que fizeram. Se você está com mais idade, está com cabelos brancos e está arrependido de coisas que você fez, você tem um consolo hoje. Você pode pedir perdão a Deus, se arrepender e corrigir o seu caminho. E o versículo 30, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. É bom receber os castigos de Deus, é bom receber os castigos,
porque eles nos fazem refletir e melhorar. Por isso que o versículo 26, quando fala o rei sábio, descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Castigar as pessoas e corrigi-las vai fazer com que elas melhorem. Então aplique o castigo e seja uma pessoa justa. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e amém.